Olá pessoal, Peri Pedro aqui, consultor independente, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu no mercado na semana passada e o que a gente espera para essa semana. Na semana passada foi uma semana curta, teve o feriado do Memorial Day, e a gente viu o mercado testar duas vezes o suporte, ali de 6754, mais ou menos onde ele está. Testou duas vezes, não conseguiu romper, não teve muita notícia ruim o suficiente para quebrar isso aí. Na segunda-feira ele recuperou uma parte disso. E hoje, terça-feira, ele está testando de novo. O que é importante a gente entender hoje é quais são os principais drivers desse mercado, o que tem de mais importante, o que está fazendo com que ele se mova para cima e para baixo. O principal motivo dominante de todos os mercados, o principal driver ainda é a guerra das tarifas. E a razão não é porque ela seja ruim ou seja boa, o maior problema agora é a indefinição. E uma coisa muito interessante que aconteceu na última semana, que consegue nos dar uma dimensão muito próxima do que está acontecendo e está se passando na cabeça dos importadores e das fábricas que têm que comprar algodão, seja do Brasil, da Austrália, da África, dos Estados Unidos, é o que aconteceu com a Apple. Então, a Apple havia anunciado no último governo do Trump, durante a primeira campanha do Trump, ele disse que era ponto de honra dele trazer a Apple para os Estados Unidos. Durante o governo dele, como algumas outras coisas, o Tim Cook, que é o presidente da Apple, sentou com ele, eles conversaram, e ele acabou recuando dessa intenção. Nesse Trump 2, ele voltou a tocar no assunto, com toda essa estratégia de reindustrialização e trazer de volta a indústria de manufatura para os Estados Unidos. Ele pressionou bastante a Apple. E o que a Apple fez foi dizer que ia trazer essa produção para a Índia, ao mesmo tempo em que anunciou um investimento de 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Para aí um pouquinho. Na mesma, não chegou a ser na mesma semana, mas recentemente foi lançado também nos Estados Unidos um livro que se chama Apple in China, que diz como foi a transição da Apple para a China e como a Apple conseguiu fazer da China uma plataforma de produção dos seus iPhones, né? E lá ele menciona um investimento de 50 bilhões de dólares por ano. Quando ele colocou esse número, muitas pessoas acharam exagerado, mas hoje, vendo que ele está prometendo 500 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, não parece tão absurdo. E metade desses 50 bilhões de dólares que eles investiram durante décadas na China foi para treinamento de gente. Então existem ali dezenas de milhares de pessoas que sabem montar um iPhone. E o que eles dizem, e o Tim Cook repete isso toda vez que tem oportunidade, é que não é uma habilidade trivial, não é uma habilidade fácil de ser montada, que demorou anos para eles montarem. A Apple foi, em menos de 10 anos, de 500 mil unidades vendidas, no primeiro ano que foi lançado no fim do ano, né? Para 250 milhões, que é o que... Esse último ano eles venderam 230 milhões. Mas eles cresceram muito, então em menos de 10 anos eles foram de 500 mil para 150 milhões de unidades vendidas. Então você consegue imaginar o esforço para conseguir fazer isso. O que a gente tem a ver com isso? A gente tem a ver que a Apple, hoje ela está imprensada, né, entre dois líderes. Ela está imprensada entre o primeiro-ministro do Partido Comunista Chinês, né, que está exigindo que não saia de lá, e o presidente dos Estados Unidos, que está exigindo que vá para os Estados Unidos. Ela tem buscado algumas soluções diplomáticas, mas o meu ponto é que uma das empresas mais poderosas do mundo, que em alguns momentos é a maior empresa do mundo, está sofrendo para conseguir operar e fabricar nesse ambiente de incerteza. Então você imagina o que está sendo daquele fabricante lá do interior do Vietnã, do interior da Turquia, aquele fabricante de Taiwan que precisa comprar algodão e não sabe nem com que tarifa vai chegar o algodão que ele está comprando e nem com que tarifa vai ser colocada sobre o fio que ele vai tentar exportar, ou o tecido, ou a roupa finalizada. Então é nesse ambiente de incerteza que eles estão operando hoje, e é por isso que a gente está vendo uma demanda deprimida, exportações reduzindo no mundo todo, e tem uma razão clara para isso, né? Eles não sabem o que vai acontecer. Então os compradores estão tentando comprar o mínimo possível, só da mão para a boca, e cobrir as posições mais curtas. Então
Isso falando em guerra tarifária. Segunda coisa que está sendo muito importante para o nosso mercado é clima nos Estados Unidos. O clima nos Estados Unidos, a gente chama isso de weather market, né? A maior parte do algodão americano já está plantado, mais de 50% em todos os estados, mais de 50% no Texas, que atrasou esse plantio um pouquinho, mas está em linha com os anos anteriores. Eles vinham tendo uma situação climática muito desfavorável. O que eu estou dizendo é que eles foram de trágico para ruim. Então, nos Estados Unidos como um todo não está mal, mas no Texas, particularmente na região de Lubbock, o clima continua ruim. Melhorou nas últimas semanas, porque choveu lá, e o que eu tenho dito é que o problema não é o quanto choveu, e sim as previsões. Então, tinha uma previsão para essa semana, a próxima é só para o meio do mês e tem uma outra para o final do mês. Então, chuvas de 10, 15, às vezes 30 milímetros a cada 15 dias não são suficientes para manter esse algodão vivo. Além disso, o pessoal que eu converso lá diz que o preço do cálculo do seguro de abandono esse ano está muito bom. Eles falam em alguma coisa perto de 80 centavos. E se for o caso, é muito mais do que eles conseguiriam segurando esse algodão ou plantando, levando esse algodão até a colheita. Então, existe uma possibilidade grande do abandono esse ano ser maior do que os 16% que o USDA está projetando nesse momento. Normalmente, essa situação levaria para um preço mais alto. Eu tenho dito que não fossem as incertezas tarifárias, o algodão deveria estar aí próximo a alguma coisa entre 70 e 75 centavos, talvez até um pouco melhor. Mas as incertezas estão segurando não só o algodão, mas a maioria dos outros mercados para baixo. O preço do algodão e o consumo do algodão tem uma relação muito próxima com o PIB mundial. PIB mundial, a gente coloca isso no nosso relatório semanal também, fazendo uma análise país a país. Não está mal, não está ruim. A gente tem os principais países produtores. Aliás, os Estados Unidos, apesar de ser um consumidor muito pequeno de algodão, é um consumidor gigantesco de produtos acabados de algodão. Então, é lógico que qualquer problema na sua economia acaba tendo efeito sobre todo mundo. A mesma coisa vale para a Europa. Estados Unidos, que é o maior consumidor, o FMI está projetando 1,8% para esse ano. É um espetáculo, mas também não é nada mal, não é ruim. 1,8% para uma economia madura e grande como a americana. A Europa já tem uma situação mais preocupante. Eles estão projetando 0 de crescimento para a Alemanha, 0,6% para a França. A Inglaterra, que não é União Europeia, mas enfim, é da região, é quem está melhor com 1,1%. Então, o meu ponto é que não está ruim, ok? E a gente realmente espera que faça sentido e que deveria estar puxando, a gente esperava que ele estivesse puxando mais o mercado nesse momento. Obviamente não está. Mas as condições estão ali. Então, de maneira geral, a gente tem esse peso do mercado, né? Esse peso das incertezas tarifárias, que, uma vez definidos, não precisa ser para o bem nem para o mal, mas se houver alguma definição, a gente deve ter uma reação dos preços do algodão. Foi isso que aconteceu no começo do mês, quando eles anunciaram um acordo com a China, e é isso que desacontece quando você tem um problema como foi anunciado com a União Europeia na semana passada. Então, até que essas arestas sejam arredondadas, as coisas devem melhorar. A boa notícia é que elas têm que ser arredondadas. Essas medidas são inflacionárias. Essa inflação demora um pouquinho para acontecer, mas depois que acontece é difícil de ser reduzida. Então, nós esperamos que o governo dos Estados Unidos tenha o bom senso de definir isso o antes possível para o bem da política monetária deles mesmos. Por fim, foi a última semana do mês, então a gente dá uma olhada, faz uma retrospectiva aí do que aconteceu desde o dia 1º, e não aconteceu muita coisa. O que mais subiu foi o índice Exal, que subiu alguma coisinha aí de 438 para 441, nada muito dramático, apesar de ter batido 493 em algum momento durante o mês. A mesma coisa vale para o dezembro 25 e para o março 26. Eles praticamente terminam o mês aonde começaram, tá? Durante o mês houve alguma volatilidade,
mas eles voltam para onde eles começaram. No dezembro 25, que é onde imagino que bastante gente esteja olhando, a gente tem esse suporte que eu disse anteriormente, a gente está de olho nele, torcendo para que ele não seja quebrado. O mercado volta e meia tenta quebrar, talvez hoje seja mais um dia que vai tentar quebrar esse suporte. E um outro número que a gente olha é tentar subir quando tem alguma notícia boa, são 70 centavos. Vamos esperar que ele busque esses 70 centavos. Ele chegou a quebrar recentemente, mas não terminou, não fechou o dia ali. Então, vamos torcer para que ele consiga. O dólar começa o mês a 5,67, chega a bater 5,70, mas termina o mês em 5,7245. Então, teve uma subida aí pequena, também nada muito dramático no meio do caminho. Pessoal, era isso para essa semana. A gente vai estar de olho no que acontece nos principais mercados consumidores. A gente tem os números de exportação do Brasil. Eu estou muito curioso para ver como eles vão sair essa semana e a gente volta a se falar. Meu nome é Peri Pedro e eu sou consultor independente de algodão. Esse canal vai te manter atualizado sobre as principais notícias no mercado interno e externo. Os links para contato estão na descrição. E se você der like e se inscrever, as chances de mais vídeos como esse chegarem até você aumentam. Grande abraço e até a próxima.